Então, bora falar desse tal desse asteroide que tá ali permeando a mídia nos últimos dias. Eu fiz um bom estudo aqui, eu e o pessoal da equipe do Space Orbit, para a gente poder passar as informações da melhor maneira e sem causar rebuliço, sem ficar criando alarmismo e por aí vai, nem surfar no sensacionalismo que sempre está percorrendo a internet. Então, o que tá rolando aí? É que a NASA, através de um dos seus projetos lá no Chile, descobriu um asteroide de um tamanho considerável ali, não é gigantesco, tá, de forma nenhuma, mas que a gente tem que ficar de olho. Então, quem é esse asteroide aqui? É o 2024 YR4, tá bom? É que é um pontinho minúsculo, cara. Então, ele foi descoberto agora no final de 2024 e a NASA emitiu com isso um sinal de alerta ali para que outros telescópios apontassem suas câmeras para lá para conseguir mais dados. Lembrando que isso aqui são tudo. Essa situação ela vai sendo alterada ao longo do tempo. Uma previsão de. A chance de impacto é de entre 1,5% a 3,1% em 2032. E muita água pode rolar, muita coisa pode acontecer. Então a gente tem que levar isso aqui com um certo discernimento e entender que é uma situação em construção. E a gente vai entender mais sobre esse asteroide nos próximos meses e nos próximos anos. Tá? Então, o que a gente sabe é que ele tem entre 40 e 100 metros, tá? Pode ser um asteroide do tipo rico em silicatos, mas a gente não tem essa informação ainda. Isso são todas coisas que foram inferidas, baseado principalmente na sua magnitude, né? Ali, o quanto ele brilha no céu. E aí ele passou a última vez aqui em 25 de 12 de 2024 a 828 mil quilômetros da Terra. Até aí, cara, sei lá, quase 3 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Não é nada absurdamente grave. Só que o que vai acontecer é que essa órbita ela vai acabar diminuindo e em algum momento ela pode cruzar a órbita da Terra. Essa é a discussão ali. ah, e já aconteceu de outros tipos de asteroides terem essas classificações, uma escala chamada escala de Torino, que é uma classificação ali para esse tipo de corpo celeste que pode ter colisão. Então, é de uma escala de 0 a 10, com 0 sendo um zero risco, né, e 10 sendo um evento de extinção em massa, como foi com os dinossauros, por exemplo. Esse está na escala 2, mas ele tem uma grande chance de ele voltar ali para a escala 1 e até a escala 0 ao longo do tempo. Ah, e aí, o que acontece é que eles não vão conseguir observar esse asteroide durante muito tempo a partir do solo, tá bom? Então, eles só vão até abril de 2025, é quando a gente consegue ver ele das estações terrestres, e depois o James Webb consegue ver durante mais um tempo, mas ele vai estudar já em março, entre março e maio desse ano, tá? Então, a consequência dele, se caso acontecesse o impacto, seria uma energia equivalente a 8 megatons, isso considerando que é o que a NASA está falando aqui de 55 metros, aqui que é a estimativa que a NASA fez, né, entre 40 e 100 metros, é baseado na classificação pelo brilho, mas a NASA estima que tem 55 metros, mas isso não é, lembrando, não é uma medida direta, isso não foi, ninguém lá conseguiu medir isso exatamente, tá? Então a gente ainda vai ter que descobrir mais a respeito disso. Então, como a situação ainda está se desenvolvendo, e aí a NASA, ela tem aqui tem aqui tem uma animação que mostra aqui, né, como que é a passagem dele no céu, ó, onde você vê, né, o asteroide passando aqui, eles até põem uma marquinha para ficar mais fácil de ver. E aí tem aqui o projeto Atlas, que é o que descobriu esse asteroide aqui, é um projeto que fica no Chile. Isso aqui eles já encontraram mais de 1.100 asteroides, que chama de Near Earth Objects, né, os NEOs. Os 107 potencialmente perigosos, 98 cometas e quase 4.500 supernovas. Isso aqui é uma página que a NASA criou, né, para ter um pouco de informação ali. E aqui tem essa região de incerteza, que aqui é onde a área que pode acontecer a passagem dele e a Terra tá no meio dela. Significa que vai acontecer? Nossa, beleza, tranquilo, vai dar nada? Não, não é assim que funciona. A gente não sabe ainda, tá? E aqui tem a escala de Torino, né, que mostra o potencial ali de energia cinética probabilidade de impacto, tá? Aqui, na verdade, está falando da escala 3, né? Eu tinha visto 2, mas
em breve, isso aqui, como eu tô falando aqui, em breve, né, eles estão por hora na escala 3. Então, a escala ela vai até 10, né? 10 sendo um evento muito energético. A massa estimada desse asteroide é por volta de 220 mil toneladas. Pode ser muito mais que isso, se ele for qualquer metro maior, a massa cresce bastante. Tá? E aqui a posição atual dele, né, que a gente tem aqui, tá a Terra aqui em roxinho, né, nessa linha roxa, e ele já passou pela Terra e ele vai ficar um tempo ali longe, dá pra ver que ele vai bem longe ali ah, na órbita, tá bom? Então eles estão falando aqui que a próxima aproximação dele é em 2028, tá bom? Em 20 vezes a distância entre a Terra e a Lua, longe pra caramba, tá? Mas a possibilidade se for acontecer algum impacto, será em 2032. É o momento de você correr para as colinas e vender as suas coisas? De forma nenhuma, tá bom? Acontece que esse tipo de evento ele é recorrente na história da Terra, tá bom? Isso não é nenhuma novidade. A gente tem várias crateras de meteoro que são descobertas todos os anos, além das que já estão catalogadas, principalmente aquela do Arizona, tá? Que é a mais conhecida, né? E também tem a de Chicxulub, que foi a que destruiu, né, acabou na extinção dos dinossauros não avianos. Então, é uma situação que a gente vai ver com cada vez mais frequência. A parte boa é que a gente está vendo que isso é um problema real. Isso assim, a gente como sociedade, como humanidade. Vale lembrar que estamos aqui porque não tem dinossauros, porque dinossauros não tinham um programa espacial. Senão, provavelmente eles estariam aqui e eu teria vários dentes afiados. Mas acontece que não ter um programa espacial que consiga dar uma solução para esse tipo de problema é uma chance de termos um evento de extinção em massa. A gente fez um teste nos últimos anos ali com a missão DART, onde uma espaçonave se chocou contra um asteroide chamado Didymos, para entender como que a gente pode mudar a órbita, não necessariamente diminuir ou aumentar, mas mudar a órbita desse asteroide e eventualmente fazer o desvio da trajetória da Terra, caso sejam ali na escala 10, na escala 9, ali de Torino. Óbvio que é uma missão bem simples ainda, perto dos cenários que vão se desenvolver, mas foi alguma coisa. E mostra como a gente tem que continuar investindo em defesa planetária, tá certo? Não adianta a gente salvar o mundo do aquecimento global, acabar com a fome, acabar com as doenças, acabar com né, o crime e uma série de coisas, sendo que a gente pode ser simplesmente extirpado da existência do universo por causa de um meteoro. Tá? Um meteoro desse, por exemplo, que a gente está falando, né, que é o caso do YR4, ele não tem potencial para acabar com o planeta, deixando bem claro aqui, isso é impossível pelo tamanho dele. Mas ele é um asteroide que pode causar um dano muito grande em uma cidade, por exemplo, como São Paulo. Então, se a gente tentar fazer uma comparação ali, daria para tem um potencial de matar muita gente em caso de um impacto, mesmo que seja numa cidade razoavelmente pequena, tá? Então, o que a gente não quer é que isso aconteça e que, ainda mais por ser, né, dá para ser prevenido, né? O que eu quero dizer é que ainda há muito a ser feito para que a gente consiga evitar surpresas. Tem casos que a gente só vê depois, mas faz parte. Esse aqui é a cratera de impacto lá no Arizona, né, a cratera de meteoro, basicamente, que fica no Arizona. Chama exatamente assim, tá bom? Isso aqui é a estrada que leva até lá e tem um centro, né, de visitantes e tudo. Olha o tamanho disso aqui. Essa cratera aqui foi criada há 50 mil anos, tá bom? Aproximadamente. E com um asteroide, né, um meteoro, no caso, que né, bateu, razoavelmente do mesmo tamanho do YR, tá? E isso que é esse nível de estrago que daria para fazer com
com um asteroide desse, tá bom? Ele tem 1 quilômetro, quase 1,2 km de diâmetro e 170 metros de profundidade, tá? Então, é um, é algo que não é desprezível. A gente não pode simplesmente falar isso não é um problema. Tá? Se isso cai no oceano, pode causar tsunami. Dependendo do ponto que cair, pode causar um estrago muito grande. ah, e o prejuízo seria gigantesco, muito maior do que qualquer missão espacial feita para ser evitado. Tá? Mesmo se a gente pegasse ali 10 espaçonaves com um Falcon 9, né, montadas num Falcon 9 para bater uma seguida da outra nesse asteroide, mais ou menos desse tamanho, para desviar a rota dele, caso tivesse uma chance de colisão altíssima ou muito, muito próxima de 100%, sairia infinitamente mais barato do que qualquer ação mitigatória do impacto disso na Terra. Tá? A gente tá falando de trilhões de dólares de prejuízo e sem contar o prejuízo de vidas humanas, que esse não tem valor. Entendeu? Então, evitar isso, aprender a mexer com isso, a combater o universo nesse ponto, a evolução, é uma dificuldade que os seres humanos ainda têm. E a gente muitas vezes espera, né, usar aquele termo, bater água na bunda para fazer alguma coisa. E a gente, com os instrumentos que a gente tem hoje, tem muitos telescópios, muitos, né, tanto no espaço quanto em solo na Terra, com resoluções cada vez maiores e, né, imagens cada vez mais detalhadas e processamento para isso tudo, né, tanto com algoritmos e também com inteligência artificial, que tem né, ajudado bastante nisso também, vai ficando mais fácil da gente identificar esses potenciais objetos e começar a catalogar eles. Para não acontecer, como já aconteceu algumas vezes, de alguns asteroides de tamanho similar terem sido detectados depois de passarem. Aí, porque aí fala assim, mas que bom que detectou. Sim, mas às vezes pode acontecer, como foi o evento lá de Chelyabinsk na Rússia, tá? Onde um asteroide explodiu, né? Um meteoro explodiu no céu e causou explosão né, danos em janelas e por aí vai, né? E pessoas se feriram, tudo, mas não acabou não matando ninguém, ainda bem. Isso que ele não bateu em solo, tá bom? Um asteroide de um tamanho similar, mas ele não bateu no solo. Ele explodiu no ar, assim como foi o evento de Tunguska em 1908, tá? Então, esse asteroide ele tem tanta energia que mesmo explodindo a dezenas de quilômetros de altitude, ele teve uma energia forte ali, equivalente a algumas bombas nucleares, tá bom? Então, só nesse evento de Chelyabinsk foram 1.491 pessoas que foram é, feridas, tá bom? A ponto de buscar tratamento médico. Corte, laceração e por aí vai, porque estourou muito vidro, então muita gente estava perto da janela se ferrou, né? Se machucou. Então, isso, lembrando, é só um asteroide não, um meteoro que explodiu na atmosfera, cara. A gente não tá falando de algo que bateu, tá? E ele explodiu lá pela mesosfera, ainda alto pra caramba. Que ele entra muito rápido, né? Um asteroide desse, no caso desse do evento de Chelyabinsk, ele entrou cerca de 30 km por segundo, 110 mil km por hora. Alguns entram até mais rápido, por aí vai, depende muito da- dos parâmetros orbitais e tudo mais, né? Com relação à missão, relação ao asteroide em si. Mas isso vai aumentar essa energia cinética muito alta e acaba que acontece aquele efeito de dentro, como se fosse bater num lago, né? Você pega a pedra e joga num lago e faz aquela, né? É basicamente isso que vai acontecer. O asteroide, do ponto de vista da velocidade que ele tá e da atmosfera, é como se ele batesse uma parede, entendeu? É muito forte. E isso, junta isso com a formação de plasma da reentrada da atmosfera, você tem esse efeito que você está vendo ali, que né, começa a brilhar, ele começa a esquentar muito, e dentro desses asteroides muitas vezes tem voláteis, pode ser vapor, né, pode ser água, pode ser outros gases e por aí vai. E eles esquentam, quando ele esquenta, a pressão dispara, e aí ele começa a gerar pressão de dentro para fora. E aí às vezes ele explode, quando ele explode ele libera um monte de energia. Entendeu? É isso que acontece com esses eventos que a gente viu duas vezes na história recente de acontecer, os dois na Rússia. Por que na Rússia? Porque a Rússia é o maior território do mundo. Então, a chance de acontecer um evento registrado lá é muito maior do que em outros locais, por exemplo, no Pacífico. Às vezes acontece, pode acontecer quando pode no Pacífico, mas a gente nem viu, entendeu? Mesmo o sistema pode simplesmente não captar os sistemas, a gente tem vários sistemas hoje para captar esse tipo de coisa, mas às vezes pode passar batido, tá?
Então, é basicamente isso. Não há motivo para alarmismo, tá? Não há motivo para você vender todas as suas coisas, nem parar de trabalhar. Infelizmente, você vai continuar trabalhando e pagando conta. A chance maior é de não acontecer nada, tá? Ainda assim, é um evento interessante de ser observado, tanto do ponto de vista da ciência quanto do ponto de vista da população, para saber, olha, pô, a gente precisa ver alguma coisa aí para resolver isso aí, se acontecer de verdade, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo aqui. Espero que tenha contribuído com vocês com alguma coisa com relação ao YR 4, e para a gente poder trazer esse assunto de defesa planetária um pouco mais. Acesse a loja do Fogueteiro em spaceorbit.com.br. A gente tem a nossa lojinha lá, tem vários produtos espaciais bacanas e também, se possível, manda um pix aqui pra gente para ajudar o nosso trabalho. Beijo no seu coração, dá mais, tchau. Tá esquecendo?